surgiu a tua história? De onde surgiu a tua história dentro do audiovisual? Cara, é interessante que eu sempre fui apaixonado por automobilismo. Isso aí é a minha vida desde que eu nasci. E eu faço aqui uma justiça, aqui um reconhecimento. Eu devo, acredito que a minha família aí, né? Minha família que eu digo é eu, meu pai e tal. Minha família hoje, a gente deve tudo isso a um cara chamado Jorge Mário Schenfeld. Ele, em 1986, se eu não me engano, que foi o ano, 85, 86... e eu tô fazendo esse preâmbulo para todo mundo entender aonde veio a minha história no automobilismo, né? Que em 86 ele comprou uma furadeira do meu pai. Naquela época o OLX era jornal, né? Então o Alô Negócio, lembra? Alô Negócio. Aí ele entrou no Alô Negócio e viu que tinha alguém vendendo uma furadeira que ele precisava comprar para a oficina dele, o Jorge Schenfeld. E daí ele viu que era pertinho da oficina dele, a oficina do meu pai, que meu pai também tinha oficina, mas era de moto. E ele foi comprar a furadeira do meu pai, e eu não sei, meu pai era tal qual eu, né? Fruta não cai longe do pé, muito comunicativo, né? O pai sempre foi. E começaram a conversar, eu não lembro, o pai até me contou como que foi, mas eles entraram no assunto de que ele era piloto. E convidou o pai, porque ele tinha corrida naquele final de semana, e ele convidou o pai para o pai ir assistir. Meu pai sempre gostou, não era um fanático por automobilismo, mas sempre acompanhou e tal. E meu pai foi. Cara, foi paixão à primeira vista. O pai nunca tinha ido em nenhuma corrida. E quando o pai foi ali, então, dali em diante, o pai nunca mais deixou de ir. Então, eu posso dizer aqui com toda a naturalidade do mundo e com toda, né, a falta de sutilidade que eu vou no automobilismo desde o saco do pai. Basicamente é isso, né? Então, o pai... Eu sou de 87, né? Então, o pai em 86 já começou a ir nas corridas. E, cara... De lá pra cá, todas as minhas lembranças de vida são norteadas por automobilismo. Desde então. A minha primeira lembrança, com 2 anos, no autódromo o antigo autódromo de São José dos Pinhais, que era no Agaraú, onde eu lembro bem certinho do Dojão do Condor, do Pedro Jonir Zonta. Lembra? Então, lembro. O Dojão 28, que era, né, o Pedro Jonir Zonta, o pai do Ricardo, né, que correu na Fórmula 1. Ele, eu lembro do dojão dele, o dojão do velho Gabardo, que a gente chamava, que saía fogo pelo escape. São as primeiras lembranças que eu tenho, assim, sabe? Indo de moto com meu pai, passando pela a de soja ali em Copa. A de soja é em Copa, né? Em Copa. Então, daí eu lembro do cheiro daquilo, cara. Eu lembro das músicas ouvindo. E daí eu já digo que o áudio entrou nessa, né? O áudio já entrou nessa, porque desde então... Eu lembro bem, assim, de eu prestar muita atenção nessas coisas, as músicas que estavam tocando enquanto estava ali assistindo a corrida. E hoje eu sou muito apegado à música, gosto muito de música. E eu acho que para quem trabalha com audiovisual, a música é uma coisa que ela é totalmente ligada. Totalmente. Né? Tem uma coisa que a gente aprende, né, lá que eu aprendi lá na Hollywood Film Academy, que se você fechar o olho e a trilha sonora for boa, o vídeo às vezes até nem precisa ser tão bom. Mas a trilha sonora, se ela matar a pau, o vídeo é quase que um adereço. Exato. É ou não é? Exato. E você bem aficionado ao áudio, pode dizer isso, né? O áudio, ele aguça muito mais, né? O ser humano, impressionante isso, né? E eu me lembro muito bem. Isso é inconsciente no nosso cérebro, né, cara? Pois é, cara. Hoje ainda eu tava, né, fazendo umas coisas lá em casa, tava lavando o carro, mostrando algumas coisas lá e tudo que eu faço tem que ter uma música tocando, cara. Tudo tem que ter uma música tocando. Então eu sempre fui muito ligado à área da música. Meu pai era músico. E daí eu acho que eu peguei essa veia dele de música. Daí misturou com automobilismo. E, cara, agora falando sobre como que eu entrei nessa loucura de audiovisual. Cara, eu posso dizer assim, sem medo de errar, com 7 anos. Uma loucura, anos, mas com 7 anos. Que legal. O que acontece? O automobilismo, ele nunca teve o espaço que a gente achou que merecia, né? Nos jornais de esporte, É só futebol. Cara, eu lembro que era assim, ó. Eu ficava na televisão esperando na segunda-feira, terça-feira, esperando no Globo Esporte, e daí, cara, você ficava ali, né? Esfregando a mão e tal, e não sei o quê. Cara, se o programa tinha 20 minutos, era 19 minutos de futebol... Ou 17, 16 minutos de futebol e 4 minutos do resto, de tudo que existia de esporte. E nisso tinha 1 minuto e 30 segundos de automobilismo. E eu ficava muito louco com isso, cara. Eu ficava putaço.
E nos finais de semana tinham as transmissões brasileiras de marcas, a Copa Shell, Stock Car, né? A Copa Shell era o que eu mais gostava de curtir, assim, né? Por isso até acho que a minha ligação tão forte com os carros de tração dianteira era dessa época, década de 90 ali, assistia Gunnar Vomer, que era o carro mais emblemático, assim, pra mim, né? Assistia Ingo Hoffmann, toda essa turma aí. E como eu sentia falta de assistir isso durante a semana, o que eu pedi pro pai? No aniversário de 7 anos. Disse, pai, dá um videocassete. Dá um videocassete que eu quero gravar as corridas. Então o pai foi lá e me deu um videocassete. Cara, e nós gravávamos. E era vício meu e do pai, cara. A gente já chegava final de semana, o videocassete ficava já no pause, sabe qual? Que você deixava ele no pause, né? Pra você não perder o tempo da fita ali. E com 7 anos, então, a gente começou eu comecei nessa de ficar gravando. Aí, com 9 anos, eu pedi uma filmadora pro pai. Pra gente poder ir pras corridas. Com 9 não, ainda era com 7, na verdade. Isso foi em 94. E o pai comprou uma Panasonic na época que era só pau-N. Não tinha NTSC. Não tinha. E as TV tudo era NTSC e era pau-N. Tivemos que comprar um conversor e tal, uma loucura. Só a gente que mexeu com fita sabe como é que era, né? E daí ele comprou a câmera. Achou no Alô Negócio, né? Foi lá, pá, achou a câmera. E essa era a condição. A única condição é que era pau-N. Aí ele não tinha Google na época, mas tinha os amigos e falaram pra ele, não, cara, é só comprar um conversor lá e tal. Pagou o preço de banana lá porque a pessoa não sabia disso. E beleza, cara. E com aquela câmerazinha, eu tinha registro até pouco tempo. Daquela câmerazinha. Caraca, e, cara, e é engraçado. Que as coisas, elas realmente acontecem de uma forma que ao desenrolar da vida, a gente olha pra trás, cara. E eu olho assim e fico pensando, cara, parece que eu sou um predestinado. Eu gravava as corridas comentando. Eu filmava as corridas falando o que estava acontecendo. Olha o Jorginho, agora o Jorginho vai passar o Maninho. Olha só, e não sei o que. Cara, e era muito... E eu fazia isso daí meio... Era impulsivo. Sabe, eu fazia isso daí, assim, de forma impulsiva mesmo. Eu gravava e já ia falando o que estava acontecendo. Era automático. Automático, cara. Sabe, eu acho que eu sentia falta disso em algum momento pra saber o que estava acontecendo e daí eu comecei a narrar. Então, pra eu assistir depois e ir narrando o que estava acontecendo. Era muito engraçado. Até pouco tempo atrás tinha as fitas, infelizmente, quando o pai se foi, um grande acervo se foi junto com ele, né? A minha irmã, não por maldade, mas infelizmente, até se minha irmã estiver assistindo aí, eu digo, não esquece de ver pra mim se você acha aquelas fitas, cara, porque tinha muita fita. E só que daí muita coisa, né? Ela quis se desfazer até por saudade, às vezes, do pai e tal e tudo mais, e mandou embora. Mas um pecado, porque eu teria, né, esses registros de quando eu fazia e eu não digitalizei. Uma pena que eu não digitalizei. Então, cara, você vê, com 7 anos aí eu posso dizer que entrei nessa loucura. E nunca imaginei que eu ia virar profissional disso. Mas nem de longe imaginei.